Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão, Vasco e Bahia, fora de casa, hein, pessoal? Jogo bem duro aí pro Vasco. Vamos falar bastante dessa partida, da provável escalação do nosso time e também onde que você vai poder acompanhar esse jogo, poder assistir aí a partida. Também vamos falar da situação do Antônio Valencia, hein, pessoal? Será que esse jogador ainda vai vir pro Vasco? E também vamos falar aí das esperanças que o torcedor vascaíno tem em cima do argentino Germancano para a partida de hoje, né? Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí se você é novo, só clicar no inscreva-se, muito facinho, cara, se inscreve aí, vamos em busca de 120 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar hoje às 7h15 da noite em Pituaçu, Bahia. Jogo fora de casa, terá transmissão aí somente do Premier Clubes, pessoal. Não vai passar no Sport TV e tampouco aí na Rede Globo. O Vasco vai tentar vencer aí um jogo fora de casa, já que vem numa péssima fase. 5 jogos sem vitória, bem complicado. E sem falar que o Vasco tem um péssimo retrospecto contra o Bahia. O Vasco não vence o Bahia já há alguns anos e com certeza não é favorito para essa partida, ainda mais com os desfalques, sem Martim Benítez, sem Andrei, sem o Juninho, que poderia entrar aí na vaga do Andrei no meio campo, mas vai ficar bem complicado aí. O Ramon Menezes provavelmente deverá escalar um meio campo inchado, cheio de volantes aí, só com volantes, né, porque não tem homem de criação no elenco do Vasco, a não ser o Martim Benítez. O que tinha era o Bruno César, mas que não criava absolutamente nada e já saiu do Vasco. A situação do Vasco para essa partida vai ser complicada, até porque o Vasco está numa péssima fase com os desfalques e o nosso artilheiro argentino Germancano não está balançando a rede aí já há alguns jogos, e quando ele não faz gols, ninguém mais do time consegue fazer gols, né, pessoal? É bem complicado. A gente vê que o Vasco tem uma grande dependência. Os números mostram que o Vasco precisa que o Germancano marque para tentar aí sair vitorioso das partidas, só que as péssimas atuações do Vasco nos últimos jogos, somente os gols do Cano talvez não salvariam a derrota do Vasco aí já para esse jogo de hoje, né? Se o Vasco apresentar o mesmo papel, jogar da mesma maneira que jogou contra o Atlético Mineiro, eu reafirmo aqui, como falei nos outros vídeos, vai ser goleado mais uma vez, vai ressuscitar o Bahia. O Bahia está mal, está péssimo com o Mano Menezes, e se o Vasco tomar a caçapada, o Bahia vai ressurgir no Campeonato Brasileiro e pode ser até mesmo concorrente direto aí do Vasco por vaga em Sul-Americano, até mesmo rebaixamento, se esse time não mudar a postura aí, porque tá muito mal mesmo o time do Vasco. A gente sonhou que o Vasco poderia buscar por coisa grande na temporada, mas parece que não vai passar disso aí, vai ficar talvez ali no meio da tabela brigando, flertando com a zona do rebaixamento e tentando, quem sabe, uma vaguinha na Sul-Americana. Não acredito mais que o Vasco vai fazer algo de diferente enquanto o Ramon Menezes permanecer no time e o Alexandre Campelo não trazer reforço, né, cara? Se falou bastante que iria contratar jogadores, até agora nada. E já já vamos falar aí da situação do Antônio Valencia. Deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida. Na minha opinião, sinceramente, eu não espero a vitória, eu espero que esse time aí do Vasco, se jogar da mesma maneira, vai empatar. Não acredito em vitória, cara, pode me xingar aí, é a grande realidade, o time tá péssimo, cara, não ganha 5 jogos e você acha que eu vou ficar iludindo o torcedor que fala que o Vasco vai golear, que o Vasco vai triturar? Claro, eu torço pro Vasco fazer isso, mas o último jogo apresentado aí foi uma vergonha, e se continuar dessa mesma maneira, vai tomar a surra do Bahia, e o empatezinho já tá de bom tamanho, se dependendo do que esse time apresentar no jogo de hoje. Deixa aí a sua opinião e com certeza, lógico, a gente vai torcer pela vitória, mas eu não confio muito aí mais no trabalho do Ramon Menezes, porque o esquema do Vasco não vem dando certo, o estilo de jogo do Vasco não vem dando certo, o Vasco não consegue fazer nada de diferente ofensivamente. A gente não vê jogadores do Vasco quebrando as linhas do adversário, tentando fazer jogadas pro Germancano fazer gols. Bem complicado, o Vasco não tem criação no meio campo quando o Martim Benítez não está jogando, fica bem difícil, e hoje a gente vai ver 3 volantes brucutu jogando ali com a camisa do Vasco no meio campo. Vai ser bem complicado de assistir esse jogo. A única esperança que o Vasco tem para essa partida de hoje é ele, né, o argentino Germancano. Sem o Martim Benítez, ele passa a ser aí o principal jogador do Vasco, já que os outros jogadores estão pessimamente, né, muito mal. Thales Magno está péssimo, era o jogador que poderia auxiliar mais o Germancano, fazer mais jogadas pro Cano, tentar balançar a rede, mas infelizmente o garoto está na péssima fase, e apesar dele ter sido convocado para a seleção sub
sub-20. Ele está muito mal mesmo com a camisa do Vasco e o Vasco sonhou em até mesmo vender o Thales Magno, mas o péssimo futebol apresentado pelo atleta deve ter afastado aí times interessados, times da Europa ou de qualquer outro lugar do mundo interessado no Thales Magno, e não chegaram nenhuma proposta aí ao Vasco para vender o garoto. E com certeza a única esperança que o Vasco tem pro jogo de hoje, na minha opinião, é o Germancano, cara. Eu acho que ele é o único salvador da pátria que pode ajudar o Vasco aí, quem sabe até mesmo beliscar a vitória, apesar de eu não acreditar que o Vasco vai vencer hoje, mas eu acho bem difícil que somente ele sozinho faça algo de diferente, já que não vai ter criação nenhuma no meu campo com esses três volantes. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião para essa partida de hoje, se você concorda com o Ramon Menezes escalando esses três volantes aí. Eu já falei minha opinião tem que trazer um garoto da base, pega um molequinho lá da base lá, pega um camisa 10, pega o Caio Lopes e joga aí no time titular, cara, para ver se ele vai ter condição mesmo de ser jogador do Vasco no futuro, porque é nessas horas que a gente vê surgir grandes jogadores com a camisa do Vasco, né? Mas o medo fala mais alto e é bem difícil, prefere ficar na mesma ali do que arriscar. E tomara que o Vasco vença, hoje a gente torce muito por isso, mas eu acho bem difícil. Bom, e para fechar, vamos falar aí da situação do equatoriano Antônio Valencia, jogador que está com a negociação aí emperrada com o Vasco, pessoal. Surgiu informações aí no início da semana, o jogador não teria ficado nada satisfeito com a proposta financeira que o Vasco fez a ele, né, a parte salarial. Segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, o jogador deseja ganhar um pouquinho a mais, né, do que foi oferecido aí pelo Vasco. E com certeza, na minha opinião, apareceu um outro clube aí na parada, já que semana passada eu já até mencionei isso aqui, o seu agente disse que o jogador estava muito interessado em vir jogar no Vasco e que a proposta feita pelo nosso clube teria agradado ambas as partes, tanto ao Vasco e também, obviamente, ao Antônio Valencia. E estaria por detalhes essa contratação. E até o momento, o Vasco segue negociando com o Antônio Valencia, ainda não teria desistido dessa contratação, mas eu acho que vai ficar bem complicado. Eu acho que o jogador não quer mais vir jogar pro Vasco, porque senão não teria surgido essa informação aí que o jogador estaria insatisfeito com os salários oferecidos pelo Vasco, né? Mas vamos aguardar, ver se realmente o Vasco vai tentar a contratação do Antônio Valencia, segue negociando. Talvez se o jogador vê que não vai conseguir fechar com outro clube, vem pro Vasco, né? Porque negociação de jogador é desse jeito, cara. O empresário tenta colocar ele em todos os times do mundo e os times que vão bater na porta na cara dele, ele vai oferecendo a outros, e quando vê, sobra só um, e o que sobra o cara fecha com esse time, né? Como foi aí o ano passado com o Fred Guarim. Fred Guarim foi oferecido a inúmeros times aqui no Brasil, inclusive nosso rival. Parecia que o Guarim iria fechar com o Flamengo e não, foi pro Vasco, cara. E com certeza o Antônio Valencia pode seguir os mesmos passos aí, caso ele aceite a proposta salarial que o Vasco ofereceu para ele, que eu acredito que deve ter sido na casa de 200 mil, 250 mil no máximo para esse jogador. Deixa aí nos comentários se você é a favor ainda da chegada do Antônio Valencia. O Vasco ainda negocia com mais jogadores, precisa contratar urgente, hein, pessoal? Precisa contratar urgente jogadores aí, porque somente esse elenco aí não vai dar conta do recado. E sem falar que o Ramon Menezes parece que está perdendo o elenco, parece que está perdendo um controle aí do time, não está conseguindo fazer mais esse time do Vasco jogar. Bom, pessoal, é isso aí, forte abraço, deixa aí nos comentários o que você espera para a partida de hoje, lembrando que vai ter pré-jogo aqui no nosso canal e pós-jogo assim que acabar a partida, por isso que é importante você se inscrever, deixar o like e ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal. É isso aí, pessoal, forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto!